hoje com o prelúdio preparado pela Cláudia para a nossa liturgia. Pedro, por gentileza. Logo de manhã, nessa celebração que começa com um dia ensolarado com que somos presenteados por Deus, vamos chegando ao final do mês de setembro, que escolhemos para ser o motivo das nossas celebrações, o guia das nossas celebrações, a chegada da primavera e o mês da Bíblia. Nesse domingo em especial, nós vamos enfatizar o dia da Bíblia que se aproxima no próximo dia 31. Nesse domingo em especial, nós contamos com essa irmandade, com essa comunidade reunida aqui para refletirmos juntos, orarmos, cantarmos, todos embebidos por esse tema. E nesse momento de abertura, eu gostaria também de convidar cada um de vocês para que usem o chat aqui do nosso ambiente virtual. Aqui coloquem, durante a nossa celebração, seus pedidos de oração. Logo após a Eucaristia, nós reuniremos esses motivos de oração para orarmos pela nossa comunidade. Começamos essa celebração orando, oraremos mais vezes, porque são essas orações que acabam nos elevando em momentos de tantas dificuldades como essas que o mundo inteiro enfrenta. Por isso, nessa primeira canção que nós vamos cantar juntos, uma canção do cancioneiro popular, de autoria de Caetano Veloso, nós vamos pensar em como que a nossa vida se torna uma oferta viva para Deus e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus, a partir de nós, se torne um milagre na vida dos outros. Mas para isso, nós precisamos nos entregar completamente a Ele. Música Ofertório de Caetano Veloso, cantemos juntos. A letra está no programa, no boletim, se vocês já pegaram. Tudo que por ti vi florescer em mim
Agradecemos a Rosana que preparou essa música em especial para nós. Música essa que se dobra, né, diante da presença de Deus, reconhecendo que Ele consentiu que nossas presenças, que cada um de nós fôssemos esperanças, um sinal da esperança dele e de que a beleza vence o mal. Por isso, nossa oferta a Ele. Nesse mês da Bíblia, nesse dia da Bíblia que estamos celebrando juntos, nós podemos imaginar que em torno da Bíblia há uma espécie de milagre da palavra, o mistério da palavra. E para continuar nossa inspiração nesse domingo, nós vamos pensar um pouco nas palavras de Fernando Pessoa, a partir de Alberto Caeiro, onde ele traduz na sua poesia a ideia desse mistério das coisas. Diz assim Alberto Caeiro: o mistério das coisas, onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio e que sabe a árvore, e eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra. Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Diz assim Alberto Caeiro. Nessa mesma frequência, nesse mistério das coisas e das palavras que nos animam, que fazem a nossa vida seguir adiante, nós cantaremos juntos agora um hino do nosso inário evangélico, hino de número 141. Faremos essa entoação dessa música, essa cantoria, à la Jonas Rezende, fazendo um primeiro momento dessa música agora, nesse momento da nossa liturgia, e a segunda parte dessa canção mais tarde. Essa música, Jesus, Pão da Vida, nós seremos motivados a abrir nossos olhos diante desse livro que é a Bíblia, para que a gente veja da letra além e encontremos amor nessas palavras. Cantemos juntos do Inário Evangélico, hino 141. Nesse primeiro momento de oração do nosso culto, eu convido nosso grande amigo Eurico, que imagino que esteja no celular da Patrícia, que abra sua imagem, seu microfone. Ah, não, estou vendo aqui, o Eurico está lá no seu próprio iPhone. Então, Eurico,
abra o seu microfone e nos eleve numa oração. Graças a Deus, obrigado, Jacques. Ó Deus nosso, Criador, que sempre nos acolhe com pai e mãe, neste culto de adoração a Ti, queira aceitar primeiramente nossa gratidão por tudo quanto nos sustenta, a terra e seus frutos, e também pelo amor que nos deste e que nos une. Entristece-nos observar que muitos proferem seu nome e pensam estar transmitindo sua vontade a ocupar cargos de liderança na sociedade, mas enveredam por caminhos enganosos. Como tu, entretanto, conheces nossas reais necessidades e nos provê dos meios e fins para nossa saciedade, dá-nos coragem para enfrentar pacífica e ordeiramente as afrontas a que nos submetem, bem como resiliência e neutralidade emocional a certas decisões e declarações que perpetram sobre nós. Ao comemorarmos hoje o Dia Nacional do Idoso, que recaia sobre as citadas lideranças, boa parte delas já inclusa nessa faixa, a sensibilidade e a consciência de que também aí incluem viúvas, vítimas de injustiças, pobres, e que, enfim, sejam também perenemente e especialmente dotados de inteligência para atender com especial atenção toda essa parte da sociedade, reproduzindo assim o exemplo de Jesus. Que possamos, ó Deus, prosseguir nossa caminhada de fé, inspirados nos profetas bíblicos e de nossos dias tão próximos a nós, pessoalmente, em nosso percurso eclesial, ou nos livros testemunhais que publicaram. Conserva nossa alegria para cada dia estejamos fortes e preparados para servir com nossos talentos e recursos aos nossos semelhantes. Nesses tempos de tanta incerteza, e em parte devido à pandemia que nos acomete e acomete todo o planeta, cujo ocaso temos esperança, breve com a vacina, para nos permitir voltar a nos abraçarmos, a passear e retomar o tão desejado convívio e rotina. Seja, ó Deus, a simples pronúncia de seu nome, alívio e conforto aos enfermos, bem como às famílias enlutadas, mas também a cada qual de nós que de alguma forma se sente ameaçada ainda por um vírus que age silenciosamente. Oramos em nome do seu amado Filho Jesus, nossa eterna referência, em vida de compaixão, perdão e amor. Amém. Obrigado, Eurico, nosso presbítero e profeta, que nos anima essa manhã com essa oração. Nesse momento, começamos a nos aproximar da mensagem dessa manhã e nós temos separado para esse domingo o Evangelho do dia, que é o texto de Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 32. Para essa leitura, conto com uma pessoa que faz parte da liderança da nossa comunidade, sua importância pedagógica ao longo de toda a história dessa igreja, nosso presbítero Anderson. Anderson, então, por gentileza, abra seu microfone e nos ajude com essa leitura do Evangelho. Que Deus abençoe o entendimento dessa mensagem. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade faz essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vou propor-vos uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu
ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Esse respondeu: eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsideraste. Afinal. Grande mestre, hein? Grande mestre. Isso aí, meu amigo. Essa é a face de Jesus que eu gostaria de registrar. Para mim, até um filósofo. Você viu como ele destruiu o argumento, não respondeu e obrigou os caras a responderem. Lindo. Amém. Obrigado, meu amigo Anderson. Nesses tempos onde tantas guerras se estabelecem por filigranas literárias e teológicas e se perde o essencial dessa vocação de espiritualidade a que nós estamos sujeitos e nos dispomos a caminhar sobre ela, nós convidamos o nosso amigo, pastor, teólogo da libertação e biblista, Cláudio Ribeiro, professor universitário, autor de diversos livros, uma presença viva do reino de Deus na nossa cidade, nos meios universitários, um professor de extrema importância no cenário teológico, não só nacional, mas também mundial, dada a sua produção. Eu convido esse nosso amigo de longa data a assumir esse púlpito digital, que onde nós nos colocamos como todos ouvidos às suas palavras, a sua motivação para nós nessa manhã. Obrigado, Cláudio, pela sua presença. Por favor, somos todos ouvidos. Gostaria de cumprimentar todas as irmãs, todos os irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da minha satisfação de mais uma vez participar nesta querida igreja. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aí presencialmente e agora mais recente também nesse mecanismo que nos integra, que é a internet. Agradecer o convite que essa igreja fez, por intermédio do pastor Alexandre Cabral, que eu conheço de muitos anos, novinho ainda, que eu conheci no Bennett, e que agora temos tido essa oportunidade de nos encontrarmos e dialogar. E outras pessoas queridas, pastor Edson, todos vocês, às vezes os nomes eu não associo às carinhas, né? Mas tanto as carinhas estão no meu coração, e os nomes estão no coração de Deus. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Há uma canção bonita que na nossa igreja sempre se canta antes da leitura da palavra, que é: tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É um trecho bíblico bonito, e nós levantamos a Bíblia, assim, toda a comunidade cantando, e era uma forma mesmo de nos sentirmos mais seguros diante de algo, no caso a Bíblia, a palavra de Deus,
porque muitas vezes outras coisas ao nosso redor, mesmo sendo importantes, nem sempre nos dão total segurança, como, por exemplo, as autoridades, a lei, não é? A lei às vezes protege, mas às vezes protege uns poucos, né? E o sentimento que nós temos de carinho com a Bíblia é que é sempre uma proteção, uma luz, uma orientação. Quando eu era garoto, às vezes eu criticava no meu íntimo algumas casas, garoto que eu digo já pastor, assim, né, bem jovenzinho, com 21, 22, porque eu encontrava a Bíblia aberta nas casas, assim, né? E na minha formação muito racional, eu às vezes achava que aquilo era uma bobagem, era uma idolatria, o importante é ler e compreender, né? Mas depois, com o tempo, eu fui chegando a outras conclusões e descobri que para aquelas pessoas tinha um valor, tinha uma importância, que aquela Bíblia tivesse aberta ali. E quem seria eu para dizer, fecha essa Bíblia, isso não tem valor, né? Me recordo como professor também que os meus colegas falavam de um estudante no Instituto Bennett que pertencia à Igreja Universal do Reino de Deus. E ele, então, assistia às aulas com a Bíblia aberta, mesmo que a aula fosse de filosofia ou de economia ou de uma parte teológica que não fosse usar a Bíblia, né? Como as teologias sistemáticas, né? Dos autores e tal. E eu disse, quando eu for o professor dele, quando eu der as aulas, eu vou mandar ele fechar a Bíblia, com a minha autoridade de professor, né? E fui preparado para isso. Chegando na aula, esse estudante me fez, em primeiro lugar, uma pergunta muito inteligente que os outros colegas não tinham o costume de fazer. Depois ele me estabeleceu comigo uma relação muito afetiva, muito bonita, que nem todos tinham, às vezes os alunos brigam com os seus professores, né? E o curso era noturno, e quando terminavam as aulas, terminou a aula, isso foi na primeira, logo assim, eu vi que ele não ia embora direto, ele ia em algum lugar, trazia uma vassoura, e ele varria a sala. Eu disse, por que você varre a sala? É para facilitar o trabalho que as funcionárias vão chegar às 11h30, aí já encontra mais a sala mais bonitinha, eu botava as cadeiras no lugar e tal. Então, ele disse, eu faço isso lá na minha igreja, eu não tenho cargo nenhum, não sou pregador, não sou obreiro, eu faço a limpeza dos banheiros. Queridos irmãos, eu desisti da minha atitude de mandar ele fechar a Bíblia. Ele ficou o semestre todo lá, do primeira carteira, com a Bíblia aberta. Se era para espantar os espíritos, eu não sei, também não perguntei. Eu sei que ele me dava um testemunho muito bonito. E ele tinha essa maneira de lidar com a Bíblia, diferente da minha, que era mais no estudo, na reflexão, não é? E quantas vezes nos leitos de hospital a gente vai e encontra lá a Bíblia, ou a Bíblia na mente, e a pessoa lê um texto, e aquilo é para ela, talvez alguém aí já passou por essa situação, de estar numa dificuldade, numa luta grande, e aí vem um versículo, vem uma parte, ou lida, ou mentalmente, e aquilo passa a ser uma luz. Isso quer dizer que a Bíblia tem uma riqueza imensa, imensa, né? Para nós pode significar uma coisa, para outro grupo, outra pessoa, outra coisa, não é? O importante é que a gente vá bebendo dessa fonte. Eu, nessas palavras iniciais, quero agradecer aí o que foi dito pelo Jacler, né, ao meu respeito. Podem eliminar aí os 50%, 70% do que ele falou, né? Eu gosto de dizer assim, eu sou pastor da Igreja Metodista, sou professor também, né? Mas obrigado do carinho, das palavras. Há um programa de humor que diz assim, menos, né? Eu não me lembro mais qual era o programa, mas agradeço as palavras que foram ditas. E eu tenho uma combinação com o pastor Alexandre Cabral, que esse texto que foi lido, que é o texto indicado para hoje, e o irmão Anderson já disse, né? Ele é certeiro
certeiro, ele revela uma sabedoria enorme, né? Porque joga para nós, para as pessoas, né, a necessidade de refletir, de pensar e de responder às questões. E não de maneira bancária, né? Os que trabalham com educação sabem disso, da educação bancária, como se Jesus fosse um dicionário para responder todas as nossas indagações. Nós podemos refletir sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra coisas, né? Mas é um texto que nós mantivemos no nosso programa para estar em comunhão com as outras igrejas no Brasil, que hoje estão lendo esse texto e estão refletindo. Mas o foco da minha palavra, aí você já vê que vai ser longa, é um outro texto do Evangelho de Lucas que eu vou compartilhar com vocês. Esses dois trechinhos que foram lidos aqui, eles são riquíssimos. E só a leitura deles já nos dá uma perspectiva, uma luz, né? Primeiro que a autoridade, ela não tem que ser buscada na palavra falaciosa dos homens, né? A autoridade, ela tem que ser mais profunda, ela tem que ser mais diversa, como é a Bíblia, né? Que tem canções, que tem orações, que tem testemunhos, né? Então, eu acho, como o irmão Anderson falou, fantástica essa posição de Jesus, né? Então, nem eu vos digo, eu acho isso, né? Quando é um pastor que diz isso, esse pastor é fraco, né? Não sabe responder, não disse o que temos que fazer, né? Agora, Jesus fez isso. E acho que é um aprendizado, uma luz para hoje. E depois essa parábola dos filhos também, ela é muito bonita, né? Porque mostra o que de fato temos que fazer diante da vida, né? O que é fundamental, o que é importante. Então, eu disse a vocês que eu tenho essa combinação com o pastor Alexandre, e peço que vocês me compreendam. Eu vou ler um terceiro texto e vou focar nele, iluminando o mês da Bíblia, né? Que diz... do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Como é um texto muito conhecido de vocês, eu vou ler assim rapidamente, né? Mas eu queria lembrar a canção que eu disse, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Bonita a canção, né? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, então observem aí a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha que cena linda, bonita, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes nas águas profundas para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Presta atenção nessa expressão, né? Podemos até repetir, balbuciando aí, né? Sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes, até as redes arrebentavam de tantos peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, dá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, de tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas,
doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, presta atenção nesse finalzinho, deixaram tudo e o seguiram. Muito bem. Conhecem esse texto, né? Esse texto é lindo. Ele está com uma ligação com o outro que nós falamos, né? De quem é a autoridade. Esse texto me lembra uma canção evangélica, antiga, dos Vencedores por Cristo. Não é da época de vocês, né? Que diz, é manhã pescador, já se lança no mar, para pegar os pescados, para ganhar os trocados, para se sustentar. Quem conhece essa canção? É muito bonita, do Vencedores por Cristo, né? Do meu tempo de crente piedoso. Ainda é, até hoje. Né? Então, assim como a nossa vida hoje, há um texto que, se a gente lembrar dele, há uma iluminação muito importante sobre a fé, sobre a palavra de Deus, como diz, sobre a tua palavra, né? Lançarei as redes, mês da Bíblia, mês da palavra, que tem a ver com como a vida é organizada. Hoje, por exemplo, como a nossa vida é organizada? Nós pagamos os impostos, nós temos outras contas para pagar, a economia, né? Organização da nossa casa, né? Não só a nossa particular, mas a casa comum desse mundo. E vai se organizando a vida. Nem sempre é do jeito que nós achamos mais justo, né? Há muitas leis e muitos impostos e muitas coisas que nós achamos abusivos. Mas é assim que a vida é organizada. No tempo de Jesus, da mesma forma. E há um aspecto desse texto que meus colegas que estudam com mais profundidade a Bíblia me ensinaram, que realmente abriram os meus olhos. Não está escrito aqui, mas é como a vida era organizada naquela época, que se tratava de uma carga fortíssima de impostos, taxados pelo governo, no caso, o Império Romano. E isso se dava na produção agrícola, em geral pequena, doméstica, daquela área ali, bastante rural, né, por onde Jesus passava. E dizem que sobre a produção da roça agrícola, dizem que era em torno de 80% a taxação do governo. Ou seja, se produzia, em geral, pequenas produções, né? Familiares, produções familiares, e 80% ia para quem? Para o governo, o Império Romano. Alimentar os soldados, alimentar o luxo dos palácios, todo um contexto opressivo que vocês nem imaginam o quanto. Também sobre a pesca. A pesca que era o sustento, a vida, assim como os produtos da terra, também o peixe era para a subsistência, mas mesmo assim o governo romano, para o seu controle, controlar a vida, ele fazia então os licenciamentos dos barcos. Olha que coisa sofisticada para a época. Barcos grandes tinham que passar pela autorização do governo, do Império Romano, para manter o povo sob controle, sob opressão. E aí, então, os que não tinham condições ou não desejavam todo aquele controle do Império Romano, ficavam com os barquinhos pequenos, que nós chamamos das canoas. E aí ficavam na beiradinha. E o que eles pescavam? Nada. Ou um peixinho pequenininho assim. Já pescaram? Alguém já pescou aí, peixinho pequenininho, né? Enquanto que aqueles que obedeciam à lei, aqueles que estavam subjugados à lei, com barcos maiores, iam para as águas profundas, ao largo, né? Como diz aqui, vai-te ao largo, Jesus falou. E lá, então, eram autorizados a pescar, sob a vigilância do exército romano. Olha que beleza esse texto.
Olha como ele mexe com a nossa fé. Olha como ele nos dá uma outra luz. Porque eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Porque estavam acuados, receosos da lei, do exército, do governo, de tudo isso. Mais ou menos como hoje, a gente também vive assim, em certo sentido. Né? Mas Jesus falou, olha, a lei é para favorecer a vida e não para restringir a vida. Se vocês estão preocupados com o sustento de suas famílias, com o sustento de suas comunidades, com tudo, então vocês vão às águas profundas, lancem as suas redes e tragam aqui. Então, essa beleza da fé que requer, primeiro, não ser algo individualista. Eles não estavam pensando neles mesmos. Tanto é que no final do texto, os peixes, as mamães, todo mundo lá naquela praia pegando os peixes, e eles deixaram tudo e seguiram. Não pescaram para eles. A nossa fé não é para nós, simplesmente, para nossa prosperidade, para nosso enriquecimento pessoal, para nossa, não. É algo que vai para um sentido mais amplo e mais profundo da vida da comunidade, da vida social, do que está ao nosso redor. Segundo ponto, além de não ser individualista e ser uma fé voltada para o sustento da vida, ali, pescar os peixes, desobedecendo a lei, um segundo aspecto é que a fé na palavra de Deus requer coragem. Eles estavam com medo, mas Jesus falou, tenham coragem, vão para as águas profundas, não importa a lei, não importa o licenciamento, não importa o tipo de barco, é grande ou pequeno, vão às águas profundas, mas para isso tem que ter coragem, tem que arriscar. Viver a Bíblia, mês da Bíblia, qualquer coisa que tenha a ver com a Bíblia, está associado a termos coragem, a arriscarmos a nossa vida. Ter aquela disposição, aquele movimento, é o risco. A fé é sempre arriscada. Terceiro ponto, já vou fechando aqui, porque temos ainda a continuidade do nosso curso, nosso culto. Além de colocarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus, né? É o que foi dito aqui. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as coisas que vocês vivem, que eu não conheço, mas que vocês podem refletir e pensar e decidir e tomar as decisões da vida, sejam as grandes decisões, as mais importantes, sejam aquelas cotidianas, aquelas menores, mas que também afetam a nossa vida. Lembre-se que, ao colocar a vida sobre a palavra de Deus, nós estamos abrindo um horizonte que não é só nosso, não é individualista. É um horizonte comunitário, coletivo, que abrange as necessidades das outras pessoas. Segundo, precisa coragem, porque desobedecer a lei tem consequências. E quando eu falo lei, não estou pensando só na lei civil. Eu estou pensando nessa lei que nos impõe hoje, no sentido desse ódio que tem sido disseminado na sociedade. Né? Romper com isso é um risco para nós. Né? E terceiro, deixar tudo, seguir Jesus, o seguimento de Jesus. Né? Isso é bonito. Sobre a tua palavra, lançarei as redes. E eles fizeram isso, e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Compartilho com vocês, irmãos e irmãs, essa palavra hoje, no mês da Bíblia. Lembrando também da primavera, né? Eu não falei nada sobre a primavera, mas o que eu quero dizer é que a vida nesse ciclo de fé, de renovação, já pensou se fosse verão o tempo todo, né? As raízes já estavam secas, meus cabelos já tinham caído, e se fosse frio o tempo todo, gelo,
o nosso coração já estaria congelado e as artérias e tudo. Então, Deus faz essa renovação bonita do mundo e nós entramos nela. E nós acreditamos. E nós colocamos a nossa vida sobre a palavra de Deus, indo lá nas águas profundas. Quais são as águas profundas da nossa vida hoje, nesse mundo? Que Deus abençoe a todos vocês, cada qual com a sua vida, necessidade, coisas pequenas ou grandes, não sabemos, mas que ao colocarmos a nossa vida na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, que Ele possa nos permitir vivenciar essa aventura da fé. Barcos cheios de peixe, toda a comunidade desfrutando dele e nós seguindo Jesus aonde quer que ele for. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu pastor, obrigado pela palavra linda, forte, simples, revolucionária. Muito obrigado. Há muitas leis que nos escravizam, coragem para suprimi-las do nosso caminho. Por isso, nós vamos cantar a segunda estrofe da música Jesus, Pão da Vida, para que nos preparemos para a celebração da Eucaristia. Peço a todas e todos que peguem o pão, o suco, o vinho, para que a gente possa celebrar junto da nossa pastora Magali. Ouçamos então a música. Satisfazendo ali a multidão da vida, o pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Minha pastora, certamente naquela mesa de Jesus tinham muitas mulheres. E se tivesse aqui hoje, repetindo a cena, naquela Páscoa judaica, ele chamaria você para celebrar, eu tenho certeza. Então, minha pastora, celebra para a gente. Muito obrigada, pastor Alexandre. Obrigada, irmãs e irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E fico muito feliz e honrada pelo convite para participar deste momento tão significativo da celebração, a consagração dos elementos do pão e do vinho em memória do nosso Senhor. Por isso, eu vou chamar vocês agora para esse momento, essa chamada, eu vou fazer com uma canção. A canção é escrita pela teóloga metodista Elza Tames, que é um chamado a nós estarmos reunidos nesse momento. E a canção diz assim: vinde, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão e preparemos muito vinho, como em Caná. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres, porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém
com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Essa é a nossa esperança. É por isso que participamos desse pão, desse vinho, desta mesa, celebrando a nossa fé nesse Cristo da partilha, do barco cheio, daquele que nos chama ao seguir para ter fartura, não só do alimento para o corpo, mas do alimento para a nossa fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, convido vocês que oremos juntos a oração que nós chamamos de humilde acesso, para chegarmos à mesa, para estarmos com o coração derramado neste momento da mesa. E eu vou falar cada frase e eu peço que vocês repitam cada frase. Aí onde estão? Como estão neste momento? Ó misericordioso Pai. Ó misericordioso Pai, Nós humildemente te imploramos nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito, que nos santifiques com o teu Espírito, a fim de que o pão que vamos comer a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as e coisas crescer em todas as coisas, naquele que é a cabeça, naquele que é a cabeça, Cristo nosso Senhor, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, quem pertence à honra, a glória a glória e o domínio e o domínio pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer do pão e então partilhar deste pão, deste corpo, que é dado em memória do nosso Senhor. E o Senhor Jesus disse também, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele e bebei, e fazei isso sempre em memória de mim. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada por presidir esta mesa, estar presente nela, por intermédio de todos nós que aqui estamos, suas filhas, seus filhos, crentes na tua presença, a vida desta igreja que aqui está reunida em teu nome nesta manhã. Que o teu pão, corpo, que o teu vinho, sangue, fortaleça a nossa vida para que tenhamos coragem no seguimento desta fé que temos em Ti. É em nome de Jesus que celebramos, em nome de Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém, minha pastora. Amém. Nós vamos colocar nessa mesa que a nossa pastora Magali coordenou de maneira tão magistral, vidas de pessoas que nós amamos, causas que nós gostaríamos de colocar junto a essa mesa da fartura da vida, para que em condições de morte a vida se reinvente.
a vida dos tios da Patrícia, Cláudio e Divaldo, as vidas do irmão da nossa pastora Magali, Antônio Carlos, e seus sobrinhos, Tiago e Mateus, as vidas dos povos indígenas, dos povos originários dessa terra, que estão desgraçados ou bem pela Covid, ou pelo ecocídio, pela destruição ecológica dos biomas nacionais, como a gente tem visto pela televisão. As comunidades periféricas, são muitas comunidades acometidas por uma das principais doenças da humanidade, a miséria. Vamos pedir pelas quilombolas, vamos pedir pela população em situação de rua, no Brasil inteiro, 400% de crescimento dessa população no Rio de Janeiro, em meio à pandemia. Vamos colocar todas essas vidas nessa mesa. Vamos mentalizar outras vidas de pessoas que nós amamos, que necessitam do nosso carinho e do nosso cuidado. E vamos pedir que na mesa de Jesus de Nazaré, ninguém padeça de vida, ninguém padeça de injustiça, que haja justiça, que haja amor, que haja paz, que os povos abandonem o eu e vivam o nós, que haja pão para todo mundo, que haja misericórdia nos corações humanos, que haja amor à diversidade das crenças, um respeito profundo pela diversidade religiosa, que as guerras santas, sempre iníquas, abandonem a humanidade. Candomblecistas, umbandistas, judeus, ateus, muçulmanos, católicos, evangélicos, ortodoxos, taoístas, que a diversidade humana seja celebrada na mesa do Cristo. E que essa oração que nós vamos orar, que diz que o pão é nosso e o Pai é nosso, possa democratizar a Eucaristia para todas as vidas, sobretudo para as vidas não humanas, que estão carbonizando pelas chamas da ganância humana nesse momento no Brasil. Oremos como Jesus de Nazaré nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino de amor, o poder da misericórdia e a glória da vida. Amém. Amém. Vamos ouvir mais um cântico, Cálix Bento, antes das comunicações do nosso amigo Jacler e do fechamento da nossa celebração. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus, onde Deus fez a morada, oiá. Onde mora o Cálice Bento, onde mora o Cálice Bento, e a hóstia consagrada, oiá, meu Deus, e a hóstia consagrada, oiá.
Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada, olha. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor, olha. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, olha, meu Deus, de Maria o Salvador, olha. Ana tinha dito que ficou bom, mas eu não tinha visto. Ficou mágico, ficou lindo, ficou leve, alegre, cheio de vida, né? Divertido, no melhor sentido da palavra, ficou gostoso, coisa bonita. Parabéns a esse grupo que a gente chama de Petrópolis, mas tem gente de todos os lados, né? É um grupo tão plural, une pessoas de todos os recantos da nossa comunidade. Vamos passar as comunicações do nosso amigo Jacler e vamos dando, né, o fechamento do nosso culto. Obrigado, Alexandre. Então, estamos fechando, né, nossa celebração de hoje, nos caminhando para o fim. De maneira especial, agradecemos ao pastor Cláudio, a pastora também, Magali Cunha, pela presença linda nessa manhã, nos conduzindo pela palavra, pela Eucaristia, que para nós acaba sendo um momento fantástico, porque nós fechamos esse mês de celebração pela chegada da primavera e pelo mês da Bíblia com a presença de vocês. Vocês realmente foram presentes no nosso meio e convidamos vocês a participarem também das nossas celebrações do próximo mês, o mês de outubro, onde o tema que vai guiar a nossa reflexão não poderia ser diferente, será a Reforma Protestante. A começar pelo domingo que vem, nós faremos uma profunda reflexão inspiradora a partir da figura de um que talvez tenha sido o primeiro grande reformador, Francisco de Assis. Então, Cláudio, Magali e todos os da casa são mais do que convidados a estarem conosco aqui a partir da semana que vem, durante todo o mês de outubro. Bom, hoje foi a 28ª celebração da quarentena, a 26ª do tempo comum. Seguimos nossas programações, classe poutílic, reuniões de oração, as celebrações aos domingos, o ensaio do coro. Se você quiser se engajar em algumas dessas atividades, bom, temos lideranças desses grupos aqui. Temos o Pedro, temos a Ana, temos o Alexandre. Se você quiser saber mais detalhes, é só ficar logo após a celebração, perguntar para eles como é que funciona, o que precisa fazer, se precisa fazer alguma coisa para participar, é só falar com eles. Além disso, nós continuamos contando com a ajuda de vocês para preparar o nosso devocionário do Advento. Devocionário esse que vai ser guiado pela pergunta: que face do Cristo que chega ao mundo que você gostaria de apresentar à igreja?
Então, todos são convidados a prepararem textos, poesias, da forma que quiserem, em até 500 palavras, e nos mandar para o endereço de e-mail que está escrito aí, até o dia 15 de outubro. Tá? Então, até o 15 de outubro, estamos recebendo para conseguirmos preparar esse material, fazer algo bem bonito para que nós possamos distribuir. Como último aviso, nós temos os aniversariantes da semana. No dia de hoje, nós temos a Ágata e a Cecília Lessa. No dia 28, a Laura e a Moema. No dia 30, o Lucas Roxo Mundim. No dia 2 de outubro, a Regina Maciel e Rodrigo de la Reza. Não sei se algum desses está aqui presente. Se está, por favor, se manifeste. Levante o braço, ligue a câmera, dê um oi, para que a gente possa orar por vocês. Se não estiverem, serão alvos das nossas orações, não só hoje, mas ao longo de toda a semana. Não sei se há alguém, não identifico. Alexandre, você vê alguém? Não, né? Não vi, não achei. O Jacqueline, Pois eu queria não? acrescentar o Agenor, viu, Alexandre? Agenor faz aniversário dia 2 de outubro. Ele aparece pouco na igreja, mas está sempre ligado a gente aí, viu? Opa, maravilha. Perfeito. Então, Alexandre, contigo agora. Vamos lá. Eu sei que o Cláudio queria dar uma palavra, né, Cláudio? Daqui a pouco eu posso abrir para você daqui a pouco? Não, era simples, é que a irmã Lisete estava com a gente e ela deu um tchauzinho assim para todo mundo, né? Agora ela precisou sair. Acho que tinha uma moça que estava ajudando, né? Aí eu estava dando tchauzinho para ela. Ela nos deu um tchauzinho e tal. E eu achei uma coisa bonita dela, que antes da ceia, ela deve ter pedido e a moça que estava com ela foi pentear os cabelos, né? E eu achei isso muito bacana. Eu sempre que celebrava a ceia nas casas, com pessoas de mais idade, as pessoas falam, peraí que eu preciso me arrumar. Então eu ia primeiro arrumar para participar da ceia. Eu achava aquilo uma coisa bonita e hoje eu vi novamente ela penteando os cabelos. Muito legal. Era isso, era um detalhezinho. Muito bom, Cláudia. Ela é uma pessoa queridíssima. E legal, aqui na tela eu não vi. Que bom que você enxergou aqui, nos passou. Vamos orar pelas essas pessoas que nós amamos. São tão diversas, tantas histórias, mas constrói a história da nossa ICI com a especificidade da sua riqueza. Nós te damos graças, Pai e Mãe de amor, de misericórdia, Pai e Mãe de cuidado, cuidado com a vida, cuidado com o futuro, com a caminhada humana, com a caminhada humanizadora dos seres humanos. Nós te damos graças porque essas vidas nos importam, porque nós as amamos. E essa igreja, Igreja Cristã de Ipanema, quer ser um lugar onde o cuidado com a vida é um dos eixos e um dos termômetros da própria fé. Por isso, nós te rogamos, cuida dessas pessoas. Dá-lhes futuro, dá-lhes horizontes de renovação, dá-lhes asas para voar em liberdade, dá-lhes coragem, como disse o nosso pastor, para afirmar a fé no mundo cujas leis nos deterioram, cujas normas nos aviltam, que transforma injustiça em natureza, como algo natural, comum, banal, transforma o mal em algo adaptável e, portanto, adaptador. Dá-lhes coragem para transgredir aquilo que nos transgride e promover vida no mundo repleto de condições de morte. Mas, sobretudo, dá-lhes sorrisos, dá-lhes alegria, dá-lhes satisfação em viver, tão somente em viver, em caminhar na terra, em abraçar os outros, em receber um beijo, em ler uma poesia, em comer uma boa feijoada, em celebrar seus dias na terra. Cuida de cada uma delas, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Gente, nós vamos terminando a nossa celebração. Semana que vem, nós receberemos o frei franciscano Isidoro Mazzarullo, um grande amigo, estudioso de Bíblia, um teólogo muito conhecido pelas publicações de Bíblia, em torno da questão da Bíblia, dos textos da Bíblia. Foi professor da PUC do Rio de Janeiro por muitos anos, agora está no Rio Grande do Sul, na PUC de lá, se colocou à disposição. Ele vai falar sobre a reforma e os evangelhos à luz de Francisco de Assis. Os desafios para a gente hoje. Muitos autores consideram Francisco de Assis o primeiro grande reformador. E essa reforma ecológica, essa reforma que tem como alvo a misericórdia universal, a reconciliação com a morte, com a natureza, a capacidade de celebrar a vida junto aos pobres esquecidos, aos rancenianos do tempo dele e aqueles que são do nosso tempo. Essa será a nossa reflexão semana que vem. Então, é uma festa ecológica, uma festa da vida, dos excluídos, e a gente vai ter o privilégio de recebê-lo aqui. Nos outros domingos, a gente vai pegar temas que estão ligados ao que seria a reforma hoje. Então, a gente vai chamar pessoas que as ajudem a refletir isso. Quais as reformas necessárias no século XXI, entre nós, brasileiros, brasileiras, com toda a demanda contemporânea? Como a gente pode pegar aquele ímpeto de Lutero, de Francisco de Assis, de Calvino, Zwinglio, Melanchthon, e levar adiante propostas de liberdade, de renovação? Então, a gente vai passar o mês inteiro celebrando isso. Então, todo mundo está muito mais que convidado para celebrar com a gente propostas de liberdade. Eu vou pedir ao nosso pastor mensageiro da manhã, Cláudio, para pedir a bênção de Deus para todos nós. Pode ser, irmão? Que a graça do nosso Deus, Pai e Mãe, a comunhão doce do Espírito Santo e o amor preferencial de Jesus aos que sofrem esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Vamos em paz.